Cheaters never win. Ok, vocês sabem que eu sou um grande fã de contos de fada em geral e nas adaptações que dá pra fazer e nas diferentes versões que você pode interpretar e misturar eu gostei de Once Upon a Time, legitimamente. Eu escrevi um artigo inteiro tirando sarro de uma temporada específica, mas eu legitimamente gostei de Once Upon a Time, a forma como eles misturaram as histórias e criaram a sua própria metodologia baseada nas histórias. Eu gostei, eu legitimamente gostei. Então eu tava muito empolgado em ver Come Away, que em português é Peter e Alice onde os sonhos acontecem, alguma coisa assim, eu não me importo o suficiente. Eu vi esse filme ser divulgado desde 2019, né, o Kevin Lima, diretor de filme do Pateta e Tarzan e Encantada e 102 Dálmatas, desculpa lembrar isso. Ele é casado com a Brenda Chapman, que co-dirigiu Valente e fez outras coisas também, animação. Ela é uma que sabe o que tá fazendo. E ela tava dirigindo esse filme, e eu tinha grandes esperanças. Porque seria uma história onde Alice e Peter Pan seriam irmãos e iam descobrir magia, eu não sei, alguma coisa assim. Mas parecia interessante, pra mim isso é interessante. Eu assisti esse filme ontem. É horrível. Meu Deus, que filme ruim. Ok, eu tô fazendo isso sem roteiro, tá? Porque eu realmente... eu tô cansado demais pra fazer um roteiro. Minha mandíbula tá doendo por algum motivo e eu só quero terminar. Eu quero ver, na verdade, em quanto menos tempo eu consigo fazer um vídeo, né? Ok, então, a história é basicamente... Angelina Jolie se casou com um plebeu, ou alguém de classe baixa, um negro. Ela se casou com um negro. Que, ao contrário do que se imagina, na Inglaterra vitoriana existiam muitos negros. Basicamente eles vieram de escravos e de marinheiros, né? Não era muito comum, mas na época que se passou o filme, na época que foi escrito as histórias de Alice e Peter Pan, já tinham... negros que não eram simplesmente servos, não eram simplesmente escravos, existiam alguns negros em alguns trabalhos e sendo cidadãos de menor classe, mas existiam. Então, ok, a história está dentro do contexto histórico, né? Aí eles colocam a Alice e Peter Pan como negros. O Peter Pan eu entendo, porque teoricamente ele seria ruivo na história, mas a Alice eu não sei. E aí o filme é basicamente um drama, e é um drama muito ruim, porque ele não sabe se ele quer ser um drama pra crianças, um drama pra adultos, ele é tipo muito arrastado pra ser um drama pra crianças, mas ao mesmo tempo ele não é interessante o suficiente pra adultos. Eu vou ser justo, tem algumas coisas que são muito boas nesse filme. Ele amarra algumas pontas dos livros, mas de alguns momentos é muito sutil e é muito delicado e é muito interessante. Por exemplo, eles são sobrinhos do Capitão Gancho, não é do Crocodilo. O Capitão Gancho tem um crocodilo empalhado que depois ganha vida. Tá vendo como é difícil? Porque assim, na maior parte do tempo, o filme tenta ser um drama sério. Tá, deixa eu tentar ter um pouco de foco. A história revolve muito em torno da Alice e do Peter, depois que eles perdem um irmão mais velho. Esse irmão que inclusive é uma referência ao próprio irmão do Jamie Barry, que escreveu Peter Pan, né, que ele perdeu o irmão quando ele era criança. E aí eles conseguem jogar bem com o lance de fazer o crescer, o ser adulto ser uma grande coisa, né? O Peter, no começo, ele é um menino que quer crescer, que ele quer tomar o lugar do irmão dele, que ia ser bem sucedido, e blá 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 blá, abandona as coisas de criança. Enquanto a Alice é totalmente o oposto, ela não quer crescer. E se você sabe o mínimo sobre esses personagens, sabe que é justamente o oposto que acontece com eles, nas suas respectivas histórias. E aí, a mãe deles é uma alcoólatra e o pai deles é viciado em jogo. E aí depois que o menino morre, eles começam a voltar aos vícios, e aí desencadeiam uma série de ações que traumatizam as crianças, mas
O meu maior problema com esse filme é que ele é contado de uma forma tão chata, de uma forma tão maçante. É tipo, é um amontoado de conversas que dificilmente servem pra alguma coisa. É como se o roteiro literalmente tivesse sido escrito uma vez e acabou, sabe? É a impressão que passa. Eu acho que não foi isso que aconteceu, mas é a impressão que passa. Os personagens são muito rasos. Eles têm uma certa profundidade, mas nunca é o suficiente pra que eles sejam interessantes. Por exemplo, uma das pontas que eles amarram que eu gostei é que a mãe deles tinha prometido pro menino que morreu, que eu não lembro o nome, um chapéu. E aí esse chapéu passa a ser o chapéu do Peter Pan. Ok, interessante. Mas, tipo... isso adiciona alguma coisa ou você tá só montando o personagem? Porque quando acaba o filme, você sente, ok, eles amarraram todas as pontas, mas eu não conheço muito bem esses personagens, eu não me importo o suficiente com eles, sabe? E no final eles passam tão por cima, e assim, eles fazem tantas referências que às vezes não é nem cabível, e às vezes é muito forçado ou simplesmente confusa. Tem momentos que assim, ele parece que o filme sente que vai perder a tua atenção, ele joga tipo 20 referências ao mesmo tempo. Jogo de cartas, baralho de cartas, e aí o menino diz, cuidado com essa daqui, ela é a dama de copas, a rainha de copas, e aí na mesma hora tá lá a mãe dos meninos e a tia dos meninos jogando xadrez, e aí a tia dos meninos dá o checkmate no rei usando a rainha vermelha, sabe? Ele parece que joga tanta referência na tua cara, tipo, querendo a tua atenção, ao invés de mostrar alguma substância real. E assim, tem o drama, mas ele não é muito bem montado, ele não é muito bem narrado. Ele quer te dar a impressão de que ele é bem narrado, mas ele não é, ele é muito confuso. O filme não sabe as próprias regras de mundo. Por exemplo, a gente é levado a acreditar que tudo o que acontece de fantasia nesse filme é só fantasia, é só um delírio das crianças, é a brincadeira deles, é o escapismo deles. Mas no final, não, é real, por algum motivo é real. O Peter Pan voa no final e o Peter Pan lembra que os pais existem e ele volta pra ficar dando dinheiro pra eles. Não, qualquer um que tenha lido o livro, e eu sei que a roteirista, a gente vai chegar nela, eu sei que a roteirista leu o livro e ela devia saber que não é assim que Peter Pan seria. Se ela quer tanto ligar esse filme aos livros, ela devia saber que esse não é o Peter Pan dos livros. E o filme deveria saber disso, ele deveria fazer alguma coisa em relação a isso. Porque o Peter Pan, a ideia do Peter Pan é que ele é um menino que não cresce. Logo, como ele não cresce, a memória dele é ruim, ele não lembra dos outros. Tem uma cena no livro que, quando eles estão voando, às vezes o Peter parece que esquece quem é a Wendy. Sabe? Porque a ideia é que o Peter já passou por isso tantas e tantas vezes que ele já não se importa mais. O Peter Pan é basicamente um sociopata. E quando acontecem as coisas fantásticas, você fica, ok, o que tá acontecendo? Porque o filme todo te marretou que nada disso era real, e agora tudo isso é real. E ele não liga com os autores reais, com o Lewis Carroll, ou com o Jim Barry. Quando você compara com um filme que sabe o que tá fazendo, tipo Hook, né? Que, ok, Hook é uma sequel, uma sequência de Peter Pan, e esse aqui tecnicamente é uma prequel. Mas ainda assim, o Hook sabia as suas regras de mundo e sabia como usar isso a seu favor para guiar o público e estabelecer seus personagens. Esse filme não sabe fazer isso. Hook sabia que, ok, estamos num mundo onde a fantasia é real, mas ninguém acredita na fantasia, exceto quem já participou da fantasia. Aqui eles meio que tentam fazer isso, mas ao final das contas, por exemplo, tem uma cena que a mãe dela, a mãe da Alice, que é a Angelina Jolie, ela diz, o ferreiro veio aqui mais cedo, sobrou um pouquinho de cobre, aí ele fez esse sininho pra você, que, né, Tinker, Bell, ferreiro, Tinker, Bell, sim, pois é. E aí você fica, ok. É um momento doce, é um momento bonitinho, onde a mãe tenta dar um pouco de fantasia na vida da filha, dar um escapismo e tal, mas lá no final, a Alice diz, sininho, toma conta do Peter Pan. E aí ela joga o sino e o sino vira uma
um brilho e corre atrás do Peter Pan. E outra coisa que realmente me incomodou muito nesse filme é o reforço da ideia de que as aventuras da Alice e do Lewis Carroll vieram através de algum entorpecente, sabe? Que é uma coisa muito comum, que toda vez que eu escuto dá vontade de esganar quem diz um negócio desse. Porque é muito lugar comum, né? O cara era muito criativo, deve ser por causa de drogas, mesmo que tenha sido na Inglaterra vitoriana. Não, pelo amor de Deus. É tão difícil assim acreditar que alguém tipo legitimamente criativo, sabe? Só porque você não é criativo não quer dizer que outras pessoas possam ser criativas. Mas eu divago. Tem uma cena desse filme que a Alice, ela fica perturbada, ela fica meio esquizofrênica, ela fica vendo fantasia em todo canto, sabe? Ela vê a tia dela como uma rainha de copas, ela vê a mãe dela como uma rainha branca. E aí tem uma cena que, tipo, ela pega a bebida da mãe dela e aí ela... é uma poção mágica. Aí ela vê a poção com aquela etiqueta do me beba. E aí ela bebe e aí ela diminui. E o pior disso é que no final das contas, ela realmente vai pro País das Maravilhas, então... Lógica, o filme não tem lógica em si mesmo. Se tudo que ela vê era fantasia, então ela como é que ela foi pra Wonderland? Sabe? E como é que o Peter Pan voa? Não, e bom que eles literalmente reescrevem a história, não só na raça dos personagens, na etnia dos personagens, mas nas próprias histórias. Alice entrou na toca do coelho porque ela seguiu a Sininho. Tipo, tem uma simetria entre o pai deles também ser o gancho, porque tem uma hora que o pai deles... Eu vou dar spoiler, Dani, eu não me importo. Tem uma hora que o pai deles perde a mão, e aí é por causa disso que o gancho perde a mão, porque o Peter Pan vai se vingar do pai dele, né? Vai se vingar pelo pai dele. E tem uma meio que simetria, porque... Como era, apesar de uma coisa bem enxuta, inclusive de elenco, normalmente o pai das crianças também interpretava o Capitão Gancho. E essa é meio que uma tradição em adaptações de Peter Pan. Eu lembro aquela versão de 2003 tem isso, a versão da Disney tem isso. E meio que tem uma simetria aqui, mas ao mesmo tempo não tem... E isso foi dirigido pela Brenda Chapman. Brenda Chapman, co-diretora de Valente, casada com o cara que fez o filme do Pateta e Tarzan. Ela devia fazer melhor do que isso, ela pode fazer melhor do que isso, mas eu acho que a culpa não é dela inteiramente. O maior problema é a roteirista, a Marissa Kate Goodwill. Marissa Kate Goodwill tem um artigo aqui do Final Draft. Nunca vi esse site, mas parece um site só para escritores. Ela explica aqui que o roteiro que ela fez é um spec script. Spec script é basicamente um roteiro especulativo. Geralmente ele não tem indicação de tomada, de como a cena vai rolar, de câmera e etc. É a história limpa e seca. E ela diz nesse artigo que as únicas versões de Alice e Peter Pan que ela viu foram as da Disney. E aí, quando ela teve que fazer na faculdade dança, alguma coisa assim, ela foi montar uma peça envolvendo Peter Pan e Alice. Aí ela foi ler os livros e aí ela se encantou porque os livros eram muito sombrios, eram muito diferentes. Ok. E aí ela tipo, vou fazer uma coisa totalmente diferente das versões de Alice e Peter Pan que todo mundo conhece. Exceto que existem várias outras versões que até são mais próximas do livro, tipo a versão com Peter Sellers e a versão de 2003 de Peter Pan. E ela não viu essas versões, em teoria. Tipo, quando você vai fazer um trabalho baseado em uma obra que já existe, você consome o máximo possível, não só daquela obra e do entorno daquela obra, sabe, sobre o autor, sobre as suas vidas e etc, mas também as adaptações daquela obra. Você vai assistir as versões, a lista das versões da Paramount de preto e branco, as versões animadas, as versões live action, a mesma coisa com Peter Pan, vai atrás da história do teatro, sabe?
E aparentemente não fez o que ela fez, o que explica esse filme ser tão pobre em termos de personagens e de referências e de como a narrativa é montada em cima dessas referências. Se ela tivesse visto um Supernatural, eu acho que ela teria cortado metade das coisas que acontecem nesse filme. E mais do que isso, como ela fez um roteiro especulativo, normalmente na indústria esses roteiros eles são feitos e são vendidos para alguma produtora ou estúdio ou etc. E uma vez que esse roteiro é vendido, tá fora das mãos dela e eles fazem o que quiser. O que explica basicamente todas as decisões tomadas nesse filme. O que é uma pena, porque tem muita coisa nesse filme que é interessante. A dualidade de Peter Pan e da Alice é interessante. A forma como eles trabalham os temas de maturidade, de não querer crescer e de ter que crescer, são interessantes. Até algumas referências da forma como a história é montada, do tio dele ser o Capitão Gancho. Basicamente isso. O avô deles é o Chapeleiro Louco. Só que assim, eles encontram o Chapeleiro Louco no mundo real, mas teoricamente tem um Chapeleiro Louco no mundo da Alice. O que, parando pra pensar agora, talvez a Alice seja realmente só a esquizofrênica que entrou no Toca do Coelho e imaginou tudo aquilo. Ou talvez ela mesma tenha imaginado tudo o que aconteceu no mundo real, porque é ela que tá narrando a história, mas agora ela é uma adulta supostamente não mais esquizofrênica, então... Esse filme cria tantas perguntas que ninguém perguntou e que não sabe se quer ser respondidas, o que nem sempre é uma coisa boa, sabe? Porque assim, geralmente o filme que dá muitas perguntas e poucas respostas, ele te dá material pra poder trabalhar com elas. Tipo, sei lá, Dom Casmurro, ele te dá muitas perguntas, mas também te dá material pra trabalhar com as perguntas. E pra chegar nas respostas, nas suas próprias respostas. Esse filme não dá isso, ele só te dá muitas perguntas e azar o seu. É isso. Come Away. É ruim. Se você quer ver um filme bom baseado nessa premissa, não veja a lista do Burton. Não. Vão jogar o jogo na Steam, é muito melhor. Genuinamente o jogo é melhor do que o filme, o que não é uma coisa que se vê muito. Mas Hook, a volta do Capitão Gancho com o Robbie Williams e com a Julia Roberts do Steven Spielberg é fantástico. Trabalha muito melhor esses temas de amadurecimento e de infância. Muito melhor. É isso, eu sou Kapan Katsuragi do Super Avion Time e até a próxima. Ei, enquanto você tá aqui, também sou escritor e eu escrevi um livro envolvendo piratas, sereias e celeumas, músicas reais que os marinheiros cantavam. A Pirata, a Sereia, um Mar de Amor Desconhecido. Eu estou escrevendo a sequência e tem esse livro disponível na Amazon e também tem uma série de contos curtos no Tapas, então se você tiver interesse, vai lá dar uma olhada. Eu vou deixar os links na descrição e nesse QR Code aí da tela. É isso, agora eu fui mesmo. Tchau. Look what I got. Your plan won't work this time, Pan. Oh, yes, it will. Oh, no, it won't. It will. Actually, that worked pretty well. Disney's new Return to Neverland is now in theaters. And where can you snap up one of 6 Peter Pan toys and some of your favorite food? Only at a McDonald's Happy Meal. Get happy. Você acabou de assistir Peter Pan de Volta à Terra do Nunca. Fique agora com O Cântico de Natal dos Flintstones.